vocês, certo? Deixa eu só ajustar aqui a tela para eu poder ir comentando. Pessoal, nossa revisão ela vai se basear exatamente do ponto onde a gente tinha discutido, tinha acabado de discutir, certo? Lembrando, pessoal, que a prova ela tá com questões formuladas mediante nossas primeiras aulas, então essa que eu estou enviando para vocês agora é mais revisão para a prova. Semana que vem a gente dá continuidade aos nossos assuntos, certo? Então, gente, um dos temas que vai cair na nossa prova, o tema geral, né, é baixa idade média, com alguns acréscimos, né, como o efeito das cruzadas, por exemplo, como as próprias cruzadas. Para o primeiro ano vai ser mais as cruzadas, enquanto que para o terceiro ano vai ser mais o efeito das cruzadas. Mas o contexto vai ser o mesmo, certo? Pessoal, a gente sabe que a baixa idade média ela vai começar a partir do advento das cruzadas, certo? A partir daquele crescimento populacional que vai ser percebido ali no século XI e que por causa desse crescimento vai trazer algumas consequências que vão ser solucionadas pelas cruzadas. Que consequências? Crescimento populacional. Se as pessoas crescem, o número de pessoas crescem, então o gasto também vai ser acrescido. E aí, questões territoriais, poder da igreja, ou seja, tudo que formava o feudalismo, ele vai ser ameaçado por esse número de pessoas que estão crescendo. Eis a solução dada pela igreja, as cruzadas. As cruzadas tinham seu objetivo econômico, seu objetivo militar, seu objetivo religioso. A roupa que ela vestia era do seu objetivo religioso, né? Que seria o quê? Seria reconquistar a Terra Santa. E aí, o que, que vai acontecer? Durante essa reconquista, você vai perceber o interesse dos cruzados diante daquele outro universo que eles se depararam. Eles estavam acostumados com a Idade Média Ocidental. O que, que nós tínhamos da Idade Média Ocidental além do feudalismo? Né? Uma sociedade hierarquizada, estamental, sem grandes oportunidades de ascensão. E aí, ao ter esse contato com o Oriente, ele vai acabar percebendo que o comércio devia se desenvolver lá no Ocidente. E a partir daí eles vão começar a levar produtos do Oriente para o Ocidente. Que foi exatamente nesse ponto que a gente parou nossas aulas, né? Mais ou menos. Principalmente para o primeiro ano. Com o crescimento da atividade comercial ao sul e ao norte do continente europeu, começaram a surgir rotas terrestres e fluviais que ligavam as duas regiões, certo? Só um minutinho aqui. Então, pessoal, deixa eu só retomar aqui. Então, pessoal, foi exatamente esse o ponto que a gente parou, ok? O principal efeito das cruzadas, a principal consequência desse movimento. Então, pessoal, foi exatamente esse o ponto que a gente parou, o efeito das cruzadas. Até aqui, o que é importante a gente pegar? Que a partir do século XI, as cruzadas elas vêm na tentativa de salvar o feudalismo de uma crise
do início da crise dele. E essa crise foi iniciada por causa do crescimento populacional, e as cruzadas, elas acabam também, gente, assumindo esse caráter militar, territorial. Em que sentido? A gente sabe que uma das consequências mais agressivas que vai ter desse crescimento populacional é o fato da família de nobres, nem todos conseguir um pedaço de terra herdado pelo seu pai e nem conseguir ir para a igreja. Então, um nobre que antes tinha 2, 3 filhos, agora estava tendo 4, 5, né, sobrevivendo, alcançando ali uma taxa de vida bem alta e necessitando, né, dar continuidade ao que herdou do pai. Sendo que estes mais novos acabavam não herdando. Então, uma coisa que a igreja pensou foi o quê? Foi pegar esses nobres, formar o exército e mandar eles para as cruzadas. E por último, um interesse da igreja também muito importante é o fato, gente, dela tentar unificar o seu poder. Então, a gente pode considerar esses 4 motivos, né? Religioso, econômico, militar e poder político. Como assim poder político? Vocês lembram que lá no outro lado a gente tinha o Império Bizantino com a igreja católica, né? Mas uma igreja com uma outra vertente, que é a romana, que é a grega, que é a grega ortodoxa. Então, o Papa, ele vai querer fazer o quê? Ele vai sugerir ao patriarca que aceitasse o Papa como poder máximo, para que assim ele pudesse proteger o catolicismo em si dos muçulmanos. Só que os bizantinos não aceitaram, né? Eles não queriam um Papa acima do poder do patriarca, um catolicismo romano acima do catolicismo grego ortodoxo. Então, são 4 interesses por conta das cruzadas. E o efeito das cruzadas? O efeito é o renascimento comercial e urbano. Por quê? Devido ao contato desses cruzados, né, com o comércio. Maior exemplo, a Quarta Cruzada. Ela era para ter acontecido tentando reconquistar o Egito dos muçulmanos. Só que eles simplesmente desistem desse objetivo e transformam a Quarta Cruzada em uma cruzada inteiramente comercial. Seria o quê? Comprar muito, né, ali no Oriente e levar de volta para o Ocidente e assim formar as feiras e dinamizar o comércio. E aí, pessoal, vamos retomar daqui. Com a atividade comercial entre o sul e o norte do continente europeu, essa atividade bem dinâmica, começam a surgir rotas. Isso significa o quê? Que passa a ser mais dinâmico o ir e vir desses cruzados, né? No filme Cruzadas, vocês podem ver ali na cidade da Palestina, na região da Palestina, regiões onde se encontravam várias ordens de cruzada e os muçulmanos. Por que eu ressalto várias ordens? Porque muitas vezes elas acabavam se tornando inimigas entre si, certo? Então se tornava um verdadeiro sincretismo ali, não é nem religioso, é um sincretismo comercial com a bandeira da religião. Certo, pessoal? E aí, meu povo, ó, vamos para esse segundo quadrinho aqui para a gente poder ser mais sistemático e eu não me estender tanto. Ao longo das rotas constituíam-se feiras, inicialmente temporárias, depois permanentes, o que originou algumas cidades. Como as cidades surgiram? Através das feiras medievais. Através da feira, que vocês observam aqui, começa a surgir tudo que vai compor uma cidade. Quando você começa aqui com uma mesa sendo vendida, de repente você vai ter a figura do cambista, depois você vai ter a figura de alguns mestres montando suas lojinhas, cada um com sua especificação, seja um oureiro, seja um madeireiro, ok? E daí depois entra a questão das corporações, que a gente revisa daqui a pouco.
Nesses pontos, os comerciantes italianos ofereciam especiarias e artigos de luxo do Oriente, enquanto os mercadores do Norte negociavam tecidos, madeira, mel, peixes e peles. Pessoal, uma coisa que eu ressaltei muito para vocês durante a aula foi o fato do feudalismo ele não acontecer em toda a Europa, certo? Aqui ele vai puxar bastante a questão da feira de comércio que tinha em Flandres, né? Foi uma das maiores feiras medievais lá na Itália. Por quê? Porque durante o auge do feudalismo, ali na Alta Idade Média, na Itália não houve um feudalismo, né, como houve ali, por exemplo, mais no centro, né, no centro da Europa. E aí, esses locais que não teve um feudalismo tão forte, foi os que mais se desenvolveram durante esse renascimento comercial e urbano, porque ele já estava apto, né? Muitos já eram restos de antigas cidades da Roma Antiga, por exemplo, né? A gente sabe que a cidade de Roma nunca acabou, ela sempre esteve ali, mas durante o renascimento comercial e urbano ela já tinha uma estrutura de cidade, então vai ser regiões que vão se desenvolver bem mais do que ali o interiorzinho lá onde o feudalismo era muito forte. Que vai virar cidade? Vai, mas vai demorar um pouco mais, tudo é um processo. E aí vamos dando continuidade aqui. A Europa centro-ocidental possuía importantes núcleos de comércio, destacando-se o que eu acabei de falar, onde é que nós tínhamos grandes regiões de comércio, de feira, região de Champagne e na França e em Flandres, né, que era lá na região da Itália, Países Baixos, por ali assim. Portugal também se beneficiou da expansão comercial, pois os mercadores italianos usavam a rota marítima para atingir Flandres e a Grã-Bretanha, visando escapar dos impostos cobrados pelos senhores feudais. 3. E aí, pessoal, vamos ver agora um pouco mais sobre essas figuras, esses sujeitos históricos que vão surgir dentro desse contexto, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para ver se eu deixei passar alguma coisa. Dois, três. E aí, pessoal, a gente vai ver agora um pouquinho sobre essas figuras, esses sujeitos sociais que vão surgir a partir do advento do renascimento comercial e urbano. Vamos ler aqui para ver o que é que vai dizer? Todos tinham que cobrar um preço justo, acordado com a igreja, sem concorrência entre artesãos. Todos teriam a chance de trabalhar e ganhar seu sustento. Pessoal, esse momento aqui, ele está se referindo da necessidade do surgimento das corporações de ofício, certo? É um tipo de empresa, né, que agrega os artesãos para estabelecer preço, para defender seus direitos, para que os senhores feudais não comecem a dominar como eles faziam lá no campo. Então, é uma forma de se proteger. Autores afirmam que as corporações eram uma espécie de quartel, ao que eu acabei de falar, com a diferença de que neste último, empresas se unem para controlar a produção e estabelecer o preço para ampliar os ganhos, o que nas corporações medievais era vedado ou considerado ilícito pela moralidade comum. Pessoal, o que é isso? Qual a grande diferença de um quartel, né, que é a união de várias empresas com o objetivo de lucrar, e qual o objetivo disso lá na Idade Média? O objetivo mesmo, só tire o lucro, porque hoje, né, o lucro ele é livre, né? Cada empresa, claro que com leis dirigidas pelo Estado, mas naquela época, mas é bem mais livre que na Idade Média. Desculpa, apareceu aqui na tela, mas ignorem. E lá na Idade Média, meu povo, você não podia lucrar, né? Era considerado o quê? Pecado. É o que a igreja chama de usura.
mas ambas têm o intento de monopolizar as atividades a quais estão ligadas. Na Idade Média era mais se proteger, né? Era uma forma de proteger o ofício, fazer com que todos ganhassem, mas lembrando que havia esse preço justo, que é o que a igreja chama. Ou seja, ela fazia várias visitas ali para ver como estava sendo a produção, para ver se não estavam lucrando. E claro que boa parte, né, das vendas iam para ela. Aí aqui, o que a gente pode ver nas imagens? Você vê o mestre com seu aprendiz, que logo se tornaria o mestre. Você vê aqui o início do que a gente vê lá na Revolução Industrial, chamado de manufatura, né? E nessa última, você vê uma corporação de ofícios sendo visitada por membros da Igreja Católica. A principal dessas corporações, a mais poderosa do período, foi a Liga Hanseática, ou Teutônica, uma associação de mercadores germânicos que controlava boa parte do comércio no norte do continente europeu. Outro aspecto relevante das corporações de ofício era a sua relação com a igreja, que eu acabei de explicar, mas eu vou ler o slide para a gente poder ir acompanhando o raciocínio. Certo? Outro aspecto todas as corporações elas possuíam um santo padroeiro e que deveriam apresentar às autoridades religiosas os custos de sua atividade e o quanto era necessário para a sua sobrevivência, visto que a igreja condenava a usura como pecado. O preço fixado pela corporação tinha o aval da instituição religiosa e era chamado de preço justo. Só o que eu não comentei aqui, pessoal, foi a questão de cada corporação ter um santo para lhe representar. Isso lembra muito o quê? Só retomando aqui, lembra muito aquela prática da Grécia Antiga, onde cada polis tinha um deus lhe representando, certo? A gente vê uma situação bem semelhante com as corporações de ofício. Não um deus, mas um santo, porque o deus agora é único. Mas tá aqui o que eu comentei, ó, a usura, o preço justo, certo? Só que aqui está sintetizado de forma mais científica, que é como vocês vão ver nas provas. Todos tinham à sua frente os mestres. Agora, nesse slide, a gente vai ver como que é dividido a sociedade dentro da corporação de ofício. Os mestres, né, estão no topo, são os homens que dominam o conhecimento relativo a um determinado ofício e que eram secundados por jornaleiros. Jornaleiros, os trabalhadores pagos por dia de serviço. E aprendizes. Só era possível chegar à condição de mestre após anos, seguindo as regras nas corporações e depois de aprovado em uma avaliação feita pelos mestres. Então, a gente tem três estamentos, né? Tem o mestre ali em cima, o aprendiz, que é o que está lá embaixo, mas que vai ascender ao poder um dia, e no meio a gente tem esses trabalhadores pagos por dia, que ajudavam ali, é como se fosse um trabalho terceirizado, né? Comparando com hoje. Ele vai ali, presta um serviço e acabou, fica por isso mesmo, ele não tem nenhum ganho pessoal, nunca ele vai se tornar um mestre, por exemplo. Ele não é um aprendiz, mas também nunca vai ser um mestre. Uma revisão rápida, porque basicamente nós encerramos por aqui, esse primeiro momento. O interesse monetário ele ganhava mais espaço e incluía tributos senhoriais, que colocavam a cidade como importante fonte de renda para a nobreza. Festa cívica, religiosa, ganharam impulso e deram mais dinamismo à vida urbana. As atividades mercantis passavam a ditar o ritmo da cidade, apesar de a igreja manter um papel importante para a vida comunitária, como, por exemplo, controlar o preço justo das corporações. Aos poucos, acordos eram feitos entre habitantes das cidades organizadas e os senhores feudais para garantir relativa autonomia nos burgos e comunas. Apesar disso, instabilidades eram frequentes e a independência desses espaços estava ameaçada. A igreja também realizava ingerências afetando a vida comercial nas cidades. Ou seja, pessoal, atenção para o que está aqui em negrito.
Aos poucos, acordos eram feitos entre habitantes, cidades e senhores feudais, que viam seu poder sendo ameaçado. Eles já não eram os bichãozão lá que eles eram no começo, onde todos obedeciam. Agora, aos poucos, o poder ele vai sendo transferido do campo para a cidade, das mãos dos senhores feudais para uma classe que está surgindo, que vai ser a chamada burguesia. São os primeiros passos, né? E por isso o nome burguesia, porque elas nascem ali, nos burgos. Mas quem só se tornam classe, enfim, lá por volta da Revolução Industrial, né, no século XVIII. Que ela vai ser reconhecida como classe, mas ela já existia, ela já lutava pelos seus direitos, pelo lucro, pela transformação do capital, né? No caso da igreja, a maior questão dizia respeito à usura e aos empréstimos feitos pelos banqueiros, em boa parte de origem judaica. Assim, para evitar confrontações que pudessem colocar em questão a vida econômica, muitos buscavam, na autoridade real, a garantia de um poder neutro em relação direta com querelas e poderes locais e religiosos. Quanto a essa briga de poder, meu povo, não se preocupe porque não vai cair na prova, certo? A gente vai ver isso depois. E é notável a preocupação dos reis em aparecer como reguladores de conflito. Gente, esse é o momento ideal para que o rei ele consiga assumir a postura ali na pirâmide social em primeiro lugar, né? Ele vai haver uma troca. A igreja ela vai descer e o rei vai subir. Ele vai ver o contexto histórico perfeito para ele. Por quê? Porque você vê os senhores feudais sendo ameaçados no campo. A igreja católica ela também já estava perdendo poder, estavam começando a questionar o poder dela. Tinha uma burguesia em ascensão e uma nobreza morrendo de medo de perder os poderes. E aí a gente chama, meu povo, quem de nobreza? A maioria dos senhores feudais eles vão se tornar nobres, vai ser uma forma deles manter o poder, certo? Lá na Inglaterra, por exemplo, os antigos senhores feudais vão virar barões e fazer parte de uma nobreza e lutar pelo interesse da nobreza, ok? Aí tá aqui um rei sendo amado. E aí o rei, ele queria muito, meu povo, mostrar essa imagem de bondoso, de regulador da paz, quem vai trazer paz por um tempo de crise, certo? Os poderes descentralizados não eram capazes de tais realizações, mas um poder centralizado poderia, de forma relativamente tranquila, garantir o estabelecimento desses padrões. O que observou foi um processo lento da passagem do poder descentralizado para o centralizado, do poder da nobreza territorial para o poder real, base da construção do caminho que se abriria para a formação das monarquias. Aí nós temos a nova pirâmide social que vai prevalecer durante toda a Idade Moderna, né? Com o poder do absolutismo. Aqui teria uma agenda, certo? Que era para vocês terem feito. Eu mandei esse slide porque eu já vi em aula com vocês. É mais revisão e a gente vai corrigir umas questõezinhas agora. E aí, pessoal, agora a gente vai resolver algumas questões para fixar melhor o nosso conteúdo. E eu já adianto que as questões aqui, elas não vão tratar exclusivamente do assunto que eu acabei de abordar, vai ser de toda a baixa idade média. Então, por favor, foquem bastante nas questões que a gente vai comentar aqui. Vamos começar. No final da Idade Média, as cidades do Ocidente, os ofícios, eles eram organizados por associações profissionais, com uma forte influência em atividades econômicas, caracteriza as corporações de ofício. Pessoal, vamos entender de uma forma bem sistemática, ok? O que é uma corporação de ofício? Com os olhos de hoje, a gente pode chamar de uma empresa, mas na época era esse nome aqui mesmo, uma associação profissional, ok? De quem? Dos artesãos, certo? E eles eram tutelados pela Igreja Católica. Tutelado por quê? Porque a Igreja, ela que dizia qual ia ser o preço do produto. Ela que dizia a quantidade que ia ser vendida. Então, eles não tinham autonomia. Eles tinham uma igreja por trás
ditando as ordens, né? Mas por que eles vão se sujeitar a isso? Porque é uma forma de sobrevivência, é uma forma de garantir a qualidade do produto, é uma forma de não ter um artesão se sobressaindo ao outro e você quebrar, né? Tudo muito contraditório ao capitalismo, por exemplo. O fato de haver essa associação garante que todos os profissionais envolvidos vão vigorar. Mas claro que tutelado pela igreja, certo? Por isso, é melhor sobreviver ou morrer. Sobreviver, mesmo que tenha uma igreja ali dizendo a quantidade de lucros que eu vou ter, porque eu não posso enriquecer demais, porque isso é usura, enfim. Aí aqui vocês vão ver a resposta bem direitinho, que é uma associação tutelada pela igreja. Isso garantia a quantidade dos produtos, a qualidade, evitava concorrência e no fim todo mundo era feliz. E aí, meu povo, eu vou ser um pouquinho rápida, né, para dar tempo de ver muita questão. Na Idade Média, as feiras constituíram-se em instrumentos de comércio local nas cidades para o abastecimento do cotidiano de seus habitantes. A feira, servia ali apenas para a cidade, vendia produto ali apenas para os moradores da cidade. Não, né? A gente sabe que as feiras eram um espaço bem mais amplo, era um local onde ia trocar as produções dos burgos, era local onde trazia os produtos lá do Oriente, meu povo, que vinha da Quarta Cruzada lá, certo? B. Eram áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas europeias. As feiras serviam só para trocar moeda? Não. A gente sabe que o cambista, né, como eu falei em aulas anteriores, ele existia no meio da feira, ele trocava ali as moedas para evitar que um senhor feudal ganhasse mais que outro, enfim. E por causa do cambista, que sentava no banco de madeira, surgiu os banqueiros. Mas vamos para a questão, né, para não falar demais. Então não era um lugar de exclusivo câmbio, era um local de dinamismo comercial de tudo quanto era a área, de todos os feudos. C. Em locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. Sim, foi o que eu acabei de dizer, meu povo. Eram locais de comércio com amplitude continental. Por quê? Porque vinham produtos do Oriente para essas feiras. Então havia toda aquela troca cultural ali, que abastecia toda a Europa, né? Cada senhor feudal ia lá, comprava suas coisas e levava para o seu localzinho lá na Europa. E D não é porque, enfim, né? Eu já dei a resposta certa. D dizer o quê? É locais fixos de comercialização. Não é fixo, gente. É importante a D para lembrar que as feiras, elas se montavam ali por um período e depois elas se desmanchavam, né? Cada um voltava para o centro da sua cidade. Tanto que tem locais que só acontecia 4 feiras por ano. E a letra E, instituições carolíngias para o renascimento com as invasões do Mediterrâneo. A menos possível. Aí tá aqui a resposta, bem direitinha, ok? 3. Pessoal, vamos continuar aqui as questões. Vamos para a terceira questão. Então, o texto é novo para a gente analisar ele. Vamos lá. O texto ele vai tratar sobre o sistema de civilização, como era o feudalismo e o surgimento da cidade. Um texto do historiador José da Assunção Barros, Cidade Medieval e Feudalismo. Ao ler o título, a gente já consegue ter uma ideia aqui do que se trata mais ou menos o texto. É uma dica para o Enem. A percepção de que a cidade medieval é parte integrante de um sistema de civilização que inclui o universo feudal mais tradicional, o que, por outro lado, essa mesma cidade ela constitui também um mundo à parte, frequentemente cria tensões não resolvidas no discurso dos historiadores que pretendem se definir por uma ou outra posição. O materialismo histórico resolve essa contradição através da concepção dialética, um modo de produção já carrega dentro de si as contradições fundamentais que, desenvolvidas para além de determinado ponto crítico, produzirão sua própria superação. Com que se reserva o direito também de considerar a cidade como um sistema à parte, com suas próprias especificidades,
Jacques Le Goff, por fim, refugia-se ora no vocabulário tomado de empréstimo ao marxismo, modo de produção senhorial, ora na percepção de que a cidade medieval já é, desde os primeiros tempos, um outro mundo que traz no seu próprio modo de vida novas concepções e valores. É um texto que trabalha muito a contradição, se eles, né, se eles estão, se essa sociedade está no feudalismo, ou se já pode ser considerado um renascimento urbano, onde o feudalismo não exista. De acordo com o texto, existem visões distintas sobre a inserção das cidades no mundo feudal, na Baixa Idade Média. Assinale a alternativa que corresponde a uma interpretação correta do texto. A cidade medieval, embora exista discordâncias sobre seu papel, esteve vinculada intimamente à ordem feudal, não se opondo aos valores feudais. A gente sabe que isso é mentira, não é mesmo? Porque essa mudança ela não está vinculada à ordem feudal. E os valores feudais foram sim colocados em xeque. Deixa eu só ligar a câmera aqui de novo depois. Fica estranho só a voz, né? Do slide atual. A letra B, o materialismo histórico afirma haver uma relação de pertencimento e ao mesmo tempo de autonomia na cidade medieval em relação ao feudalismo. A gente vai tomar correta a letra B. O materialismo histórico ele afirma isso, que há uma relação de pertencimento e uma relação de ruptura, né, em relação à autonomia da cidade ao feudalismo. Por que a C, D e E estão errada? A cidade medieval, concordo os historiadores, rompeu de forma completa com o feudalismo. Não, isso não é verdade. Para o Jacques Le Goff, né, um dos citados no texto, a cidade, ela vai, o feudalismo, ele vai existir até a derrubada da Bastilha. E os historiadores marxistas não aceitam a interpretação corrente de que a cidade representa a dialética no modo de produção feudal e sua própria negação. Pelo contrário, é isso que os marxistas afirmam e não negam, como a questão está propondo. Não houve contradição entre a emergência das cidades na Idade Média e o modelo de organização feudal. E sabemos que houve uma emergência gritante, por sinal. Deixa eu ver aqui por que essa câmera não ligou. Enfim, meu povo, pulando aqui para as respostas, daqui a pouco eu resolvo isso. Resposta correta B e o motivo que foi comentado. E aí, meu povo, a gente vai ver agora essas duas questões que vão trabalhar a mesma temática, ok? Vamos lá, quarta questão. Em Paris, só pode ser ourives quem fizer o juramento e trabalhar segundo os usos e costumes dessa profissão. Nenhum ourives pode trabalhar o ouro se não for com a melhor técnica e o produto deve exceder a qualidade a todos os ouros trabalhados em outras terras. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz estrangeiro, que deverá ser parente seu ou de sua mulher, próximo ou distante, desde que lhe atrasa. Pessoal, esse texto ele foi muito interessante porque a gente acabou percebendo que não era qualquer um que podia ser aprendiz do mestre. Tinha que ser um amigo, tinha que ser um parente próximo. Muitas vezes nem tinha técnica, mas se agradava, acabava se tornando um mestre. O texto acima ele faz referências a quê? Letra A, as corporações de ofício na Baixa Idade Média. A quinta, dá certo aqui, abaixar a câmera, não dá certo. Sobre as associações de importantes grupos sociais da Idade Média, um historiador escreveu. Eram quartéis que tinham por objetivo a eliminação da concorrência no interior da cidade e a manutenção do monopólio de uma minoria de mestres no mercado urbano. Jacques Le Goff. Texto caracteriza de maneira típica, letra C, corporações de ofício. Vamos ver umas questões aqui mais diretas, só apenas como revisão mesmo.
sexta, na Baixa Idade Média, todos os profissionais agrupavam-se obrigatoriamente nas chamadas corporações de ofício. As principais funções dessas instituições eram: 1. Zelar para que seus membros não fossem recrutados para servir na... Não tinha a ver. 2. Determinar e fixar preços. Não, determinar a qualidade das matérias-primas empregadas e fixar preço nos artigos produzidos. Ok, meu povo, muito bem. E a quarta seguia a recomendação da igreja que pregava as corporações. Seguia as recomendações da igreja que pregava as corporações não incorrer no pecado da usura, no pecado do lucro. Quarta está ok. Como eu quero terminar logo essas questões com vocês, eu vou adiantar logo que as respostas corretas são 2 e 4, certo? A 8. Providenciar para que não houvesse atrito entre os vassalos, nem a relação vassalo-sucessão nem cabia aqui. 16. Providenciar o abastecimento de exércitos e... Não, era meramente comercial, econômico, as corporações de ofício. 32. Conseguir das autoridades feudais permissões para que os filhos do mestre pudessem... Não, eles não estavam se importando com a cultura, o conhecimento, eles queriam era lucrar e sobreviver, né? Não lucrar tanto porque não podia. Sétimo. Não pode ser considerada como fator gerador do renascimento comercial que ocorre na Europa a partir do século XI. Pessoal, aqui, deixa eu ver se o meu mouse está ok. Aqui nós vamos ter como resposta correta a letra C. Eu vou trabalhar agora, para poder fechar aqui, não ficar muito longo, enunciado e resposta correta. Tudo bem? Não pode ser considerado como fator gerador do renascimento comercial que ocorreu na Europa a predominância cultural e ideológica da igreja, com a valorização da vida extraterrena, a condenação à usura e sua posição em relação ao justo preço. Essas medidas aqui da igreja, elas não necessariamente elas vão ser um fator gerador do renascimento comercial. A gente sabe que tem mais a ver com a questão das cruzadas, com o contato, né, do europeu com uma cultura oriental, com as crises lá no campo do senhor feudal e muitos servos querendo novas oportunidades de vida. Observe com atenção o quadro abaixo, datado do século XVII, que representa uma paisagem urbana medieval. Aí nós chamamos a vilinha, né, e tal, geralmente no morro, alto do castelo. E essa vila medieval aqui, vocês veem muito naquele desenho do Desencanto na Netflix, né? Uma vila medieval durante o renascimento comercial e urbano. Identifique no quadro construções arquitetônicas típicas de uma cidade medieval. Aí a gente vai ter muros, casas, aglomerados de casas, o castelo lá no alto. E 2 atividades econômicas ou sociais na cidade medieval. Você pode citar 2 corporações, né? A do ourives, por exemplo, e a dos metaleiros, que faziam as armaduras. Durante o século XI, XII e XIII, verificou-se nas atividades agrícolas e artesanais da Europa Ocidental um conjunto de transformações que repercutiram no crescimento das trocas mercantis. Situa-se aí, historicamente, o chamado Renascimento Urbano Medieval. Com base nos textos e no conhecimento sobre o tema, é correto afirmar que tais mudanças econômicas na Baixa Idade Média, gente, é um textinho, né, bem pequenininho, que vai falar sobre as atividades agrícolas, artesanais e a mudança que isso vai trazer para o chamado renascimento comercial. Como eu falei, eu vou trabalhar enunciando a resposta correta, para a gente não ficar longo. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra C. Aumentaram a produção no campo e na cidade, havendo a circulação de moedas e o surgimento do comércio. Lembra aquela história que melhorou as técnicas agrícolas, que passou a se produzir mais, que a população passou a sobreviver mais? Isso repercutiu também no comércio, porque acabou tendo muito excedente para ser trocado, certo? 10ª questão.
sobre as cidades europeias na Idade Média, leia as afirmações. Uma questão que vai analisar simplesmente cidade. 1. Praticamente não havia cidades, pois o comércio feudal era frágil, sustentado por feiras esparsas? Não. A gente está falando de cidade, do ressurgimento dessas cidades. Então havia muitas cidades surgindo, havia feiras dinâmicas, e o comércio feudal, ele acabou contribuindo um pouco, né? Já que estava se produzindo muito no campo e levando para as cidades. 2. Desapareceram depois das invasões bárbaras, restando apenas cidades no sul da França? Também está errado. 3. Muitas cidades medievais tiveram seu crescimento relacionado com grandes feiras? Sim, foi o fato dessas grandes feiras, lembra lá no início da explicação dessa aula, que foi através dessas grandes feiras que passa-se a constituir-se cidades em torno delas. Então a 3 está correta. Logo, a gente só tem como alternativa a letra B e a letra E. 4. Algumas cidades italianas, como Veneza, eram importantes comercialmente? Sim. Lembra que a Itália é a região que mais vai ter cidades ali expandindo nesse período? Porque foi justamente um local onde o feudalismo inexistiu, né? Não vou nem dizer que ele foi fraco. Ele inexistiu ali naquela região. Então, é uma região propícia a esse renascimento. 5. As cidades cresceram com planejamento do poder público e o grande incentivo da Igreja Católica. As cidades cresceram com planejamento do poder público. O Estado, ele motivou esse crescimento. O Estado era o rei ainda estava tentando alcançar o poder. Então, a resposta correta, letra B, 3 e 4. Basicamente, quais eram os objetivos das corporações de ofício? O meu povo, sobrevivência, né? Não deixar que houvesse concorrência, que um se sobressaísse, não podia ter monopólio. 12. Podemos relacionar o conteúdo desse texto. O que trata esse texto? Trata-se do século XII. Toda a extensão da Flandres, Flandres é uma das feiras maiores que vai ter, certo? Converteu-se em país de tecelões e batedores. O trabalho de lã, que até então se havia praticado somente nos campos, concentram-se na aglomeração mercantil que se fundam por toda parte. Eu não consigo ver muito bem no computador. Que se fundam por toda parte e animam o comércio, cujo o progresso é incessante. Formam-se assim um incipiente. Podemos relacionar esse texto com bem fácil, a mudança econômica que exigia adaptações e mudanças no velho regime feudal, que agora tinha que abrir espaço para um comércio. Observe a pintura a seguir, cujo título é O Síndico dos Mercadores de Tecido de Hamburg. Eu acho que é assim que fala o nome dessa cidade. A imagem reporta. O que é essa imagem reporta? Ao desenvolvimento da nobreza que passou a controlar o comércio de tecidos na Baixa Idade Média? Foi a nobreza que passou a controlar o comércio? Não, quem é que controlava o comércio? As corporações, era a igreja, então não é a letra A. O progresso tecnológico na produção de tecido que prescinde da organização humana? Não tinha progresso tecnológico. As organizações corporativas que marcaram o universo produtivo e comercial na Baixa Idade Média? Com certeza a letra C. Tá acabando. No final da Idade Média, No final da Idade Média, as cidades do Ocidente, os ofícios, eles eram organizados por associações profissionais, com uma forte influência na atividade econômica e nas formas de sociabilidade urbana. Nós temos aqui algumas afirmações para analisar, meu povo. Certo? As primeiras associações profissionais começam a surgir no século IX. Eram congregações com forte influência religiosa, tinham por objetivo o auxílio mútuo. Sim. Na Baixa Idade Média, era, em geral, controlado por um colegiado integrado pelos mestres de ofício, os quais fiscalizavam o respeito, os regulamentos corporativos. Só está errado porque não era eles que fiscalizavam, era a igreja. E 3,
Seus estatutos previam o controle do tipo de matéria-prima utilizada na produção, a quantidade e qualidade dos produtos, o preço e as condições de venda das mercadorias, com o fim de evitar concorrências, certo? A gente viu bastante isso, então eu sei que vocês não vão errar. 1 e 3. Letra C. Última questão, certo? Foi de vital importância o fato de que, a partir do século XII, nobres e burgueses passaram a morar na parte cercada pelas muralhas da cidade. O interesse e prazer das duas classes tornaram assim semelhantes. Então, pessoal, vocês observam aqui uma relação bem estreita entre burguesia e nobreza. E o quanto o rei, ali durante a centralização da monarquia nacional, ele tinha que se rebolar de tudo quanto era jeito para agradar tanto a nobreza, que queria manter seus privilégios, como a burguesia, que queria ascender ao poder. Sobre esse fenômeno, pode-se afirmar que ocorreu em todos os lugares da Europa. Eu já considero errado. Dificilmente um evento vai acontecer unicamente de forma homogênea ali. Ocorreu em todas as cidades marítimas. É muito complicado, pessoal. Hoje, história nunca vai nesse negócio de totalmente, exclusivamente, ok? Foi interrompido pela nobreza a partir da crise do século XIV, depois de ter desenvolvido na Baixa Idade Média. Marcou as mais importantes cidades italianas, constituindo-se nos fatores sociais do Renascimento. Ok, letra D. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Boa prova. E não se preocupe que eu coloquei questões relativamente fáceis dentro desse conteúdo.